Não compreendo, Carolina, por que está chorando? O que se passa? Daniel, que subiu as escadas até o quinto andar, olhou confuso para a moça sentada no patamar sujo entre o terceiro e o quarto andar. O apartamento de Carolina ficava no quarto andar, mas ela obviamente não estava a dirigir-se para lá. Daniel conhecia a moça desde a infância. Sabia que Carolina estava prestes a casar. Todo o corredor comentava sobre isso, mas o comportamento da vizinha surpreendeu. Uma bonita sacola de papel da loja de noivos estava caída no chão junto da moça, com um véu branco e flores artificiais a sobressaírem. Carolina olhou para o homem com lágrimas no rosto e cumprimentou-o com um triste sorriso. Olá, Daniel, como estás? Estou bem, mas por que está chorando? Perguntou Daniel cautelosamente. O que se passa? Há algo que eu possa fazer para ajudar? Isso é pouco provável, respondeu Carolina, em voz baixa. O meu noivo deixou-me e faltam apenas 2 semanas para o casamento. Isso é uma surpresa, disse Daniel, sentando-se ao lado de Carolina e pondo o braço à volta dos seus ombros. Não chores. És uma moça inteligente e bonita, uma beleza impossível de ignorar. Ele vai arrepender-se muito do que fez. Duvido que sequer se lembre de mim. E como vou parecer aos meus pais? Tenho 28 anos e ainda não estou casada. Vão rir-se de mim. Nem sequer tenho vontade de viver por causa disso, disse a moça, soluçando. Daniel olhou para ela de forma estranha. Olha, talvez este não seja o momento certo para dizer isto, considerando quanto estás perturbada agora, disse o homem cautelosamente a Carolina, mas vê, tenho a mesma história. Quer dizer, a mesma coisa aconteceu contigo. Foi abandonado 2 semanas antes do teu casamento também? Ela olhou para Daniel, surpresa. Não, começou Daniel a explicar com algum aborrecimento. Nos meus 30 e poucos anos, os meus pais e conhecidos já não aguentam perguntar quando vou trazer uma noiva para casa. Se tu e eu estamos em situações semelhantes, talvez a solução seja a mesma. Quero dizer, talvez devêssemos casar para formalizar o casamento por aparência? Deixar que todos pensem que um solteirão e uma noiva ficaram a menos. Não percebo, disse Carolina, olhando para ele com ainda mais surpresa. Então está sugerindo que enganemos todo mundo? Bem, não sejamos tão categóricos em relação a isto, disse Daniel, sorrindo. É que desta forma resolveríamos um problema importante. A minha família e a sua vai sentir aliviadas por saber que estamos casados. E então, vamos casar? Prometo que não vou exigir deveres ou direitos conjugais. Daniel conteve o impulso de dizer que nunca planeou formar uma família. Carolina era uma mulher de modéstia e juízo, tanto que, a julgar pelo seu comportamento, não se envolvia em escândalos, ninguém a acusava de comportamento indecente, embora as avós à porta estivessem sempre a par do que se passava. Carolina olhou para ele com expressão desconfiada, e o homem percebeu que precisava dar-lhe tempo para pensar. Vê, se nos casássemos, haveria muitas vantagens. Primeiro, temos idades perfeitamente compatíveis. Segundo, conhecemos-nos bem desde a infância. Terceiro, cada um de nós seria livre para fazer o que fazíamos antes de nos casarmos. O importante é mantermos tudo em segredo. Seríamos um casal comum para todos os outros. Carolina começou a argumentar consigo mesma e com a sua própria família, mas Daniel conseguiu convencê-la sob a pressão dos seus argumentos. A moça rendeu-se e olhou para o seu véu com um riso. Vamos apenas dizer que não viste meu vestido de casamento, ou é má sorte, como dizem. Prepare-se, estou a caminho para casar daqui a 1 semana, declarou Daniel com seriedade. Carolina soltou uma risada. Vamos lá, noivo, só não vá voltar atrás na sua palavra depois. 7 dias depois, eles estavam comprometidos para se casarem. Seus pais ficaram surpresos, pois seus filhos sequer ousaram insinuar o relacionamento.
No entanto, o matrimônio ocorreu no mesmo mês, em um restaurante luxuoso. A noiva e o noivo se divertiram bastante e agiram como se sempre tivessem almejado esse casamento. Seus pais se olharam admirados. A mãe de Carolina não simpatizava com os pais de Daniel, mas conseguiu se controlar para não demonstrar seus sentimentos. 3 dias após a cerimônia, o jovem casal partiu para uma lua de mel romântica. Foi uma decisão difícil para o rapaz, considerando romances anteriores mal-sucedidos, onde namoradas anteriores o deixaram por pretendentes mais ricos. Sua vida não era humilde, porém ele não imaginava que um dia sentiria o impulso de propor por conta própria. A atração por Carolina o pegou de surpresa. Ele próprio já esteve na mesma situação que Carolina, prestes a propor casamento à amada, mas ela se antecipou e propôs a separação. Após algum tempo, Daniel descobriu que ela havia se casado com um banqueiro. Desde então, ele não teve um relacionamento sério com nenhuma garota. Mas agora, Carolina estava ao seu lado, agindo como uma verdadeira recém-casada. A única diferença era que Daniel dormia no quarto ao lado, no sofá, enquanto Carolina descansava na enorme cama de casal. Às vezes, o homem sentia vontade de entrar no quarto dela no meio da noite e exigir obrigações conjugais, apenas para observar a reação de Carolina. No entanto, seu olhar o fazia desistir imediatamente. Muitos homens olhavam o casal com interesse e curiosidade, e elogiando os recém-casados. Carolina estava incrivelmente bem e suas risadas eram contagiantes. Daniel começou a dizer todo tipo de bobagens só para arrancar risos dela. Daniel percebia que estava sendo tocado pela presença de Carolina, pelo jeito dela sorrir, pelos olhos brilhantes quando contava ou ouvia algo interessante. Houve momentos em que Daniel teve a tentação de perguntar diretamente a ela se ele tinha alguma chance, se algo além de um casamento fictício era possível entre eles. Um dia, quando Carolina não quis ir ao bar, Daniel foi sozinho e conheceu uma mulher chamada Duda. Eles começaram a conversar, e um plano começou a se formar na mente de Daniel. Ele passou a frequentar a companhia de Duda, flertando abertamente com ela, mesmo na presença de Carolina. Ele pensou que poderia provocar Carolina a reagir, mas ela continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Um dia, ao voltar ao quarto, Daniel encontrou Carolina arrumando a mala. Ela estava determinada e quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela respondeu sem olhar na direção dele. Você sabe, Daniel. Eu tenho um casamento fictício de qualquer forma, então não vamos estender isso por 6 meses para continuar enganando o resto de nós. Vou retornar e entrar com um pedido de divórcio alegando o adultério do meu marido como motivo. Geralmente eles olham com simpatia para isso e conseguirei um divórcio rápido. Daniel começou a recuperar a consciência. Carolina, mas não funciona dessa maneira. Você e eu estamos em nossa lua de mel aqui, estamos indo bem e então você começa a falar sobre divórcio? Nós nos casamos apenas 2 semanas atrás. Meu ex-noivo Joseph me ligou. Carolina confessou afundando na cama e segurando o telefone. Ele me pediu desculpas, disse que estava profundamente arrependido e não podia viver sem mim, então decidi nos dar uma segunda chance. Você vê, ainda somos estranhos um para o outro. Nós nos casamos apenas para acalmar nossos pais e você terá uma desculpa para continuar sua antiga vida sob a fachada de um primeiro casamento fracassado. Todo mundo está feliz, todo mundo está feliz. Carolina, ele já te traiu uma vez, disse Daniel aumentando inadvertidamente o tom de voz. Sua esposa sorriu de volta, mas de maneira ríspida. Falando de forma mais direta, ele não foi o único que me traiu. Daniel, que estava prestes a dizer que o caso com a Duda era apenas uma desculpa para ciúmes, sentiu a respiração ficar presa quando Carolina disse desculpe, mas já tomei minha decisão. Cumpri uma passagem de volta e estou indo para casa, e você pode passar o tempo que quiser aqui e com quem quiser. Carolina, ele já te magoou, disse Daniel com entusiasmo. Você não pode voltar para alguém que fez isso com você? Você não fez, você não me machucou, perguntou Carolina friamente e saiu do quarto. Tudo de melhor, Daniel, sem ressentimentos.
O homem percebeu que queria tomar uma bebida apropriada e conversar sem olhar ao redor e sem quase derrubar um atendente no corredor. Daniel desceu rapidamente até o bar e pediu um conhaque. Houve um som de movimento próximo e Duda apareceu à vista. Como sempre, ela olhou com uma expressão de zombaria no rosto. "Por que você não veio para a praia?" perguntou a garota. "O que eu deveria ter feito?" respondeu Daniel com raiva, dando um gole na bebida. Os olhos de Duda se estreitaram e ela olhou seriamente e demoradamente para Daniel. "O que está acontecendo? Você brigou com sua esposa?" "Sim, ela me deixou pelo ex dela." Daniel suspirou e segurou a cabeça. "Eu só queria que ela sentisse um pouco de ciúmes, que mostrasse algum sentimento por mim, mas parece que fiz a coisa errada." Duda balançou a cabeça. Apesar de sua convicção pessoal de que o casamento não era para ele, Daniel acabou sendo fiel a uma única mulher. Só que essa descoberta foi um choque para ele mesmo. "Você queria fazer sua esposa sentir ciúmes e transformar um casamento fictício em um real?" Duda esclareceu. "Suponho que sim", respondeu Daniel nervosamente, pedindo outra bebida. "Que tolo você é, Daniel, não há palavras para isso", murmurou Duda. "Corra atrás dela antes que seja tarde demais, caia aos pés dela, mas diga a ela como você se sente, morra, mas faça sua esposa te ouvir." Daniel estremeceu com essas palavras e saiu correndo do bar gritando para a garota Duda: "Você é um milagre, obrigado." Impaciente, ele cutucou o motorista de táxi despreocupado que já estava dirigindo em alta velocidade. "Vamos, amigo, você pode ir mais rápido?" "Eu tenho que chegar ao aeroporto imediatamente." "Estou tentando, senhor", respondeu o motorista habilmente manobrando pelo tráfego. Quando Daniel chegou ao aeroporto, ele pagou ao motorista de táxi e correu para a área de check-in. Os atendentes não queriam deixá-lo entrar sem um bilhete e documentos, mas depois de ouvirem seu pedido, eles o deixaram ir para a área de pré-embarque. Mas não havia ninguém lá. No painel estava uma mensagem de que o voo desejado estava a caminho. Carolina havia partido e ele chegou tarde demais. Quando ele retornou ao hotel, Duda percebeu a partir da expressão sombria de Daniel que ele não tinha obtido sucesso. Daniel não deu nenhuma explicação a ninguém e solicitou a conta do hotel. Os pais de Daniel ficaram indignados quando seu filho apareceu na entrada do apartamento deles com um semblante sombrio e entrou em seu quarto. A mãe estava prestes a perguntar onde estava sua nora, quando seu pai a cutucou silenciosamente e pressionou o dedo contra os lábios, pedindo silêncio. A mulher seguiu o conselho silencioso e não disse nada ao filho. Daniel não saiu o dia todo, aparecendo ocasionalmente na cozinha para servir-se de uma xícara forte de café. Seus pais compreenderam que isso era um sinal de que seu filho estava muito nervoso e queria manter sua capacidade de pensar claramente. De repente, Daniel vestiu o casaco e correu para fora na rua. Ele esbarrou em Carolina e em um homem alto que a acompanhava de braços dados. Ignorando-o, Daniel se virou para Carolina. "Gostaria de conversar." Carolina empalideceu e deu um passo para trás. O companheiro da moça perguntou, lançando um olhar oblíquo ao seu rival: "E quem é este?" "Como posso explicar?" respondeu Carolina tensa. "Meu suposto marido." "Isso não é verdade. Eu não sou um marido fictício. Tudo entre nós é real. Eu te amo e quero provar isso." "Dê-me uma segunda chance, por favor", disse Daniel com esperança. "Escuta, cara, você está confuso sobre algo. Que tipo de marido você é para ela?" "Saia daqui." O ex ou atual noivo de Carolina resmungou. "Cale a boca", respondeu Daniel com aspereza e voltou a se dirigir a Carolina. "Carolina, entenda, ele já te traiu, te magoou. Ele fez isso uma vez, se necessário, fará de novo. Não cometa o mesmo erro. Nos dê uma chance de sermos felizes juntos. Eu me importo muito com você." "Sim, eu vi o quanto você se importa comigo", respondeu a garota friamente.
Eu me importo com o que você sente por mim. Além disso, quero ser seu marido de verdade, para que tudo entre nós seja como em uma família normal. Vamos recomeçar, meu amor. Carolina estremeceu ao ouvir essas palavras. Ela hesitou por um segundo, mas logo recuperou o controle e disse ao companheiro: Vamos para casa. Estou cansada dessa situação tola. Sem olhar para Daniel, eles entraram no corredor e desapareceram atrás de portas fechadas. O homem ficou no pátio se sentindo como um completo idiota. Ele havia estragado seu relacionamento com Carolina com suas próprias mãos. Por que não percebeu de imediato que ela era a única e verdadeira? Daniel subiu lentamente para seu apartamento e se trancou em seu quarto. Se Carolina decidisse pedir o divórcio, ele não interferiria, mas por algum motivo, a moça estava adiando. Quase um ano havia se passado. Daniel ainda estava em um estado incerto, solteiro ou casado. Para esquecer seus problemas pessoais, ele estava totalmente imerso em seu trabalho. Ele passava pelo apartamento de Carolina com o coração pesado, apressando o passo para evitar encontrar-se com ela ou seu noivo. Um dia, a mãe de Daniel foi às compras e lançou um olhar estranho ao filho. Oi, mãe, cumprimentou o homem sem entusiasmo, mastigando um sanduíche e bebendo chá gelado. Olá, filho. E você está comendo comida fria como sempre, repreendeu a idosa, retirando mantimentos das sacolas. Após um minuto de silêncio, ela continuou: Sabe, vi a Carolina outro dia. Ela notou o olhar de interesse aguçado no rosto de seu filho, mas ele fingiu que não estava preocupado. Então você encontrou ela? Respondeu Daniel desafiadoramente, indiferente, bocejando. Para tranquilizá-lo, ela prosseguiu: há algo errado em sua vida. A mãe respondeu com reflexão, evitando olhá-lo diretamente. Seus olhos estavam avermelhados, denotando cansaço e tristeza. Que Deus não permita que seu noivo a machuque. Você deveria se aproximar dela e descobrir o que está acontecendo. Para quê? Respondeu o filho surpreso. Ela e eu não temos mais ligação alguma. Um erro da juventude, digamos assim. Ela estava parada na minha frente na fila do caixa, olhos tristes e lacrimejantes, exibindo cansaço ou inquietude. Vá e veja como ela está, Daniel. Ele resistiu por mais algum tempo por questões de aparência, mas acatou o conselho da mãe, murmurando que ainda precisava ouvir as valiosas instruções dela. Ele chegou à porta do apartamento de Carolina. A mulher não abriu imediatamente a porta quando o ex-marido surgiu. Ela o encarou com surpresa. Daniel, o que você está fazendo aqui? A voz da mulher parecia conter lágrimas. Evidentemente, ela tinha chorado recentemente. Eu estava passando e pensei em dar uma olhada para ver como você estava. Já faz um tempo desde a última vez que esteve no pátio, disse. Daniel hesitou por mais um momento, apesar das lágrimas e da atmosfera de tristeza em Carolina. Ela era notavelmente bonita, com os lábios ligeiramente inchados e as bochechas rosadas. Ela parecia vulnerável e atraente. Será que posso entrar? Seria desconfortável ficar parado na entrada? Perguntou o homem. Claro, fique à vontade para entrar, respondeu Carolina. Daniel se viu no corredor, que estava um pouco escuro, porém muito acolhedor e limpo. A garota deu um passo para trás e o observou sem expressão. Carolina, você estava chorando novamente? Daniel sentiu uma pontada de desconforto ao encarar suas lágrimas. Ele se aproximou dela e tocou delicadamente seu rosto com a mão. Por que você está chorando? Alguém a machucou. Lá vamos nós de novo, disse Carolina com um sorriso irônico. Por que todos acham que sou tão sensível? Desculpe, não quis dizer nada disso. Daniel sentiu-se embaraçado. Ele não queria partir, apesar de seu humor desagradável. De repente, Carolina soluçou tão intensamente que Daniel ficou sem palavras por um tempo. Estou exausta, Daniel, ela sussurrou. Muito cansada de estar sozinha,
mas não quero estar com aqueles que me fizeram sofrer. Você compreende? Eu agi como uma boba, Daniel. Murmurou, segurando a mão de Carolina. Nunca imaginei que poderia me apaixonar por alguém assim, especialmente por uma garota que sempre considerei uma colega de quarto comum ao longo da maior parte da minha vida. Isso acontece, não é verdade? Você me ama, Carolina? Os olhos dela se dilataram. Daniel manteve seu olhar intenso em seu rosto. Eu a amo profundamente. Não consigo viver sem você. Não passa um dia sem que eu pense em você. Carolina o encarou como se ninguém jamais a tivesse olhado antes. Daniel sentiu-se radiante, temeroso de abraçar sua felicidade. Ele tocou suavemente seus lábios e a garota ficou imóvel quando ela reagiu ao beijo dele. Cautelosamente, o homem ergueu Carolina em seus braços e a conduziu até o quarto como se ela fosse a mais valiosa das joias. Sua mente estava embaçada, o coração batia freneticamente. Cada palavra ou gesto mútuo de Carolina despertava nele uma ampla gama de sentimentos que o deixava tonto. Daniel puxou a jovem contra si suavemente e tocou o topo de sua cabeça com os lábios. Ele inalou o aroma de seus cabelos luxuriantes e fragrantes. Ainda é difícil acreditar que realmente estamos casados, ele sussurrou. Carolina sorriu sinceramente em resposta. Eu também não consigo acreditar, confessou. Enquanto deitavam na cama e se aconchegavam, os amantes compartilhavam entusiasticamente seus pensamentos e emoções. Sabe, quando te vi com aquela garota dura eu perdi a vontade de viver, ela confessou. Carolina admitiu, especialmente quando você estava dançando com ela ou quando estava passando creme em suas costas na praia. Naquele momento, quis estrangular vocês dois. Ainda assim, Daniel a olhou surpreso. Sim, então pensei, por que não retribuir a você? Pensei que, se você me visse com meu ex, sei lá, começasse a lutar por mim, mas tudo que você fez foi ficar lá em silêncio quando saí com ele. Naquele momento, desejei intensamente sumir e nunca mais te ver, confessou Carolina. Eu senti o mesmo, murmurou Daniel, beijando o ombro exposto de Carolina. Eu queria fugir de você porque estava com medo. Pensei que meus sentimentos pelo meu ex fossem muito fortes, mas depois do nosso casamento, quando fizemos a viagem, tudo mudou. Tive medo de estar começando a me apaixonar por você, mesmo que tivéssemos concordado que não haveria nada assim entre nós. Peço desculpas, Daniel, fiz algo estúpido. Por mais que eu tentasse me convencer de que estava fazendo tudo certo, que você me traiu primeiro, eu me senti como se não pudesse mais ver ninguém ao meu redor e que não precisasse de mais ninguém. Daniel ficou paralisado, porque cada palavra dela descrevia exatamente o que ele estava sentindo e pensando naquele momento. E com meu ex, quando lhe disse que tinha terminado entre nós, ele apenas gritou um pouco para fazer cena e foi embora. Ele disse que não me queria assim, com problemas mentais. Sim, nossa história não é um caso comum, concordou Daniel. Então, o que devemos fazer? Pensou Carolina. Daniel fingiu pensar um pouco e começou a listar. Em primeiro lugar, você e eu vamos voltar a morar juntos. Quer se mudar para o meu apartamento? Terminei as reformas recentemente. Se quiser, podemos ficar aqui. Em segundo lugar, precisamos nos conhecer melhor, ver um ao outro com olhos diferentes, por assim dizer. Agora não somos apenas colegas de quarto, mas marido e mulher. Carolina olhou para ele com olhos brilhantes e sorriu. Havia uma certa descontração e sinceridade nela enquanto repousava a cabeça no peito de Daniel. Sim, Daniel, com certeza você e eu não vamos nos entediar. Poderíamos até fazer uma série de TV ou um livro de psiquiatria sobre como enlouquecer de ciúmes e recuperar a sanidade. Essa história nos lembra da complexidade das emoções humanas, das dificuldades em lidar com relacionamentos e das mudanças que podem ocorrer quando nos permitimos ser vulneráveis e autênticos. Ela enfatiza a importância da comunicação,
do perdão e da disposição de lutar por quem amamos, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas e desafiadoras. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!